Boa noite, professor Ricardo da Costa. Boa noite. Professor, o senhor participou aqui da elaboração da tradução do livro Curial e Guelfa. Sim. De autoria anônima, do século XV. Conta um pouquinho da história desse livro, da importância dele para a literatura mundial. Bom, a princípio foi um convite feito por um professor chamado Vicente Martínez, da Universidade de Alicante. Ele me fez um convite há 2 anos atrás para participar de um projeto internacional de tradução das grandes obras, dos grandes clássicos da Coroa de Aragão na Península Ibérica. Coroa de Aragão que pega todo o nordeste e sudeste da Península Ibérica, né? Barcelona, Valência e tal. Eu me senti muito honrado, ele conheceu meu trabalho pela internet, eu deixo toda a minha produção em um site, ricardocosta.com, e aceitei com muito prazer, e imediatamente ele me convidou para traduzir essa novela. Me mandou a publicação da França, e eu fiquei 1 ano com muito prazer fazendo a tradução. Um texto, assim, do ponto de vista literário, muito difícil, porque os textos do século XV são quase barrocos. As pessoas dão uma volta para falar. Assim, para você falar eu te amo, o cara fala, a tarde está linda e tal. Então isso me exigiu também um nível gramatical da nossa própria língua também muito elevado, mas foi muito prazeroso porque o texto é muito bonito. Ele conta a história, é um documento anônimo, como você disse, foi descoberto no século XIX o único manuscrito dessa obra, intacto, sem autoria. Portanto, só na primeira metade do século XX que os especialistas da área de literatura, de filologia, de história e tal, descobriram a obra. E só agora que ela está sendo traduzida para outras línguas, para o inglês, para o alemão, para o português. Então, a história é a seguinte, uma viúva nobre se apaixona por um menino, que é vassalo de outro nobre, do seu irmão. E então ela resolve bancar a educação do menino para quando ele crescer se casar com ela. Então a história se passa, são as aventuras desse menino chamado Curial. Curial porque é um rapaz criado na Cúria, ou seja, no lugar de uma corte nobre, não na Cúria Papal. Também existia a Cúria Papal, mas Cúria no sentido de um lugar nobre, onde convivem os nobres, a educação mais refinada e tal. E ela, Guelfa, porque metaforicamente ela representa os ideais da igreja, mas de uma maneira muito abstrata, porque não há de fato religiosidade na obra. É uma novela realista. É uma novela de cavalaria realista, não tem dragões, portanto, não tem duendes, nem mago Merlin. É uma novela de gente de carne e osso, com situações concretas e sem aquela religiosidade medieval. Mas para a época é comum esse tipo de texto, sem cair na religiosidade, nesses mitos que o senhor... A Idade Média, veja, cronologicamente, o final do século XV, já estamos no finzinho da Idade Média, já no alvorecer da modernidade. Então é uma época de transição. A novela tem elementos medievais, porque se passa nas cortes, tem torneios de cavalaria, tem romances amorosos e tal. Mas ela tem já elementos também humanistas, presença de personagens mitológicos, Juno, Júpiter, Marte e tal. Então ela é uma coisa um pouco heterogênea, é uma mescla de várias coisas. Isso era muito comum na Idade Média. A Idade Média nunca abandonou inteiramente os textos antigos, os textos clássicos, até porque as cópias que nós conhecemos das obras clássicas foram copiadas por monges medievais. Todas elas passaram pela Idade Média, né? Foram os monges que copiaram Sêneca, Tucídides, poemas eróticos. Isso passou pela Idade Média. Mas conta um pouquinho mais a história. Assim. Então, ela se apaixona por esse menino, que tem uma beleza tremenda, faz sucesso. Ele ascende socialmente porque é muito bonito. Ela resolve bancar então a formação dele. Ela é uma duquesa viúva, duquesa de Milão,
e chamam o seu advogado para que ele, sem o menino saber, financie toda a educação, tanto educação formal quanto educação cavaleiresca, e compre também armamentos, espada, cavalo e tal. E o rapaz cresce sem saber disso, e a história é um grande romance. A minha esposa começou a ler um pouquinho há algum tempo e achou que era uma coisa assim, muito água com açúcar. Seria hoje uma novela bem suave, né? E as aventuras do rapaz, ele é preso, fica 10 anos como prisioneiro na África, no mundo muçulmano, depois consegue voltar, participa de uma cruzada contra os turcos, muçulmanos e tal, mas no final eles se casam e são felizes para sempre. Tem uma grande jornada no livro, o senhor já citou algumas regiões aí. Tem, ele se movimenta, a novela se passa no norte da Itália, a Alemanha, ele faz uma visita ao imperador alemão para defender a honra de uma dama e participa de um torneio. Mas assim, o que mais me chamou a atenção no texto, é claro, é a beleza. Foi a beleza da construção gramatical das frases. Para você ter uma ideia, logo no início, eu inclusive tive que pedir ajuda para um professor de São Paulo, queria agradecer, Armando Alexandre dos Santos, desses velhinhos que já não existem mais. O professor sabe recitar os Lusíadas de cor, né? E aí eu liguei para ele, pedi para ele polir o meu português, porque esse foi um grande problema. Após fazer a tradução, deixar o texto em português com a mesma beleza do texto original, né? Então eu tive que ficar o tempo inteiro pensando nas palavras mais bonitas na nossa língua. Vou te dar um exemplo simples. Logo no início, tinha uma passagem lá que a dama vai para o seu quarto. E ele me ligou de São Paulo e disse: Ricardo, olha, o tipo desse texto é muito bonito, é um texto muito agradável, mas sobretudo muito bonito. Não coloque quarto, escreva aposentos. A dama foi para os seus aposentos. Isso, Vitor, a minha cabeça deu uma guinada de 180 graus, porque eu falei, nossa, eu vou ter que me esmerar para deixar o texto bacana, né? E sem a ajuda do Armando eu de fato não teria conseguido, porque hoje, você sabe, nós vivemos uma crise danada educacional. As pessoas não sabem mais português, né? Eu mesmo faço parte de uma geração já, década de 60, já em decadência, eu acho. O senhor fez a tradução a partir do original? Sim, do original. Que está no catalão. Em catalão antigo, chama-se catalão antigo. Quais as dificuldades? Conta um pouquinho desse processo de tradução para a gente. Então, a tradução é um trabalho que não é muito estimado no Brasil, infelizmente, mas é um trabalho essencial para o meu ofício, que é o ofício do historiador, porque você pensa todas as palavras. Você tem que lidar o tempo inteiro com todas as palavras integralmente. Tem um historiador que publicou uma obra sobre o personagem El Cid. Não sei se você conhece esse famoso, tem até um filme com Charlton Heston e a Sophia Loren no auge da beleza. Esse historiador norte-americano disse que nada exercita tanto a mente de um historiador quanto a tradução de um texto. Ou seja, pensar aquelas palavras no texto original e transpô-las para a sua própria língua, escolher a palavra mais adequada na sua língua que corresponda àquela ideia no texto original. Isso é um exercício maravilhoso. Veja, eu estava acostumado a traduzir obras medievais, que são mais rudes, são mais toscas. Então, a novela tem esse tom elegante, muito elegante, que expressa basicamente a ideia de amor. A ideia de amor heterossexual, diga-se de passagem. Porque até o século XIII, o amor, a ideia de amor, era grega. Só os homens eram dignos e capazes de terem o mais elevado sentimento de amor. O século XIII inventou, entre aspas, na literatura, o amor heterossexual, curiosamente. E aqui eles mantêm essa tradição medieval, que não é antiga nesse caso. O livro ele vem de um único manuscrito, né, que foi descoberto na Espanha.
Como que essa obra chegou ao senhor? Então, o professor Vicente Martins, após me fazer o convite e eu aceitar, me mandou a edição mais recente do texto. Como era só um manuscrito, só tínhamos um manuscrito, não havia o problema de comparação dos diferentes manuscritos, que é muito comum nas outras obras. 100% das obras tem muitas cópias. E os filólogos comparam esses textos para chegar ao que deve ter sido o texto original. Quando você lê hoje a República de Platão, por exemplo, isso é o resultado da comparação de várias cópias. Aqui não havia esse problema, era um manuscrito só. Foi publicado na França, em catalão antigo, e ele me mandou essa edição. Então eu fiz a tradução, a partir dessa edição francesa, do texto original, diretamente do texto em catalão antigo para o português. E eu queria citar uma frase de um grande historiador espanhol chamado José Enrique Ruiz Domènech, que me deixou muito feliz. Ele diz que a tradução é um ato de generosidade para com a humanidade, porque você traz uma obra que seria certamente desconhecida na outra cultura se não houvesse a tradução, né? E é muito importante que nós resgatemos os clássicos. Essa obra é um clássico, é um clássico mundial, escrita 100 e poucos anos antes do Dom Quixote, ainda desconhecida para boa parte do público erudito, mas é uma obra clássica. E sem os clássicos, sem nós voltarmos sempre aos clássicos, a nossa cultura sofre graves problemas. O senhor citou Dom Quixote, né, de Cervantes. Será que ele chega a dialogar com a obra? Não, na verdade, Dom Quixote, Cervantes, quando escreve o Quixote, faz uma crítica muito grande às novelas de cavalaria, com a única exceção do Tirant Leblanc, que é uma novela de cavalaria. As duas únicas novelas de cavalarias realistas, Curial e Guelfa, e Tirant Leblanc, já traduzida para o português, já há mais ou menos uns 8 anos, e que ganhou o prêmio Jabuti de melhor tradução do ano, Tirant Leblanc. Então, todas as outras novelas são fantasiosas. Tirant Leblanc e Curial e Guelfa, não. Então, Cervantes cita no início do Quixote o Tirant Leblanc, dizendo que essa é a única novela de cavalaria que presta, entre aspas, né? Porque todas as outras são perda de tempo para os leitores, porque tratam de fantasias, de mitos e tal. Então Cervantes enterra o gênero de novelas de cavalaria. O Quixote coloca 7 palmos abaixo do chão todas as novelas de cavalaria. Ele salva apenas o Tirant Leblanc. Certamente ele não conhecia. Cervantes não conhecia Curial e Guelfa. Nós não sabemos quem foi o autor. Supõe-se que tenha sido um autor catalão que viveu na Itália e, portanto, recebeu influências do humanismo que estava nascendo na Itália. Por isso, Curial e Guelfa tem essa pitada humanista, elementos greco-romanos, uma certa dignidade do homem pelo homem. A novela, por exemplo, não tem considerações transcendentais. Eu até comentei com a professora Júlia Butinhá de Madrid, que é uma das grandes especialistas, que eu achei que a novela tem um lado... Ela é muito bonita, mas ela é uma beleza pela beleza. A professora ficou um pouco chocada quando eu disse isso, mas é uma beleza. De fato, a beleza é beleza, sempre é beleza. Mas ela não tem muita profundidade. É aquela coisa, puxa, que bonito e tal, mas fica no bonito. É quase a história do próprio Curial, né? Exatamente. É uma beleza inacreditavelmente bela. Quando ele se apresenta ao seu senhor feudal, o senhor feudal fica embasbacado com a sua beleza. E foi até um trecho que o professor Armando me ligou para comentar. Eu falei, Ricardo, acho bom você dar uma atenuada nos diálogos, na maneira com que os homens conversavam, porque os leitores brasileiros vão achar que todos os homens da novela eram gays. Aí eu disse, por quê? Porque é muito carinhoso o tratamento. Eu falei, você é lindo. Um homem falando para outro, puxa, eu nunca vi um homem tão bonito igual você. Então, aí eu disse, professor,
a gente pode deixar como está ou fazer uma adaptação para a linguagem, para os hábitos, para os costumes atuais. Eu prefiro deixar como está e puxo uma nota e explico para o público que era uma maneira muito polida das pessoas se tratarem. Polidez essa que hoje... É a partir desses elementos que a gente sabe que, apesar da obra ter sido encontrada em 1876, ela é datada do século XV, né? Sim, é datada do século XV, foi escrita por volta de 1460 e conta uma história passada no século XIII. Né? Ou seja, é um olhar quatrocentista, de algo ocorrido na Idade Média, no coração da Idade Média. Vamos falar um pouquinho sobre o caráter do livro ser de autoria anônima. Naquela época não se tinha muito sentido de autor ainda, né? Não, você está certo. Mas você acredita que seja apenas uma pessoa que tem escrito? Isso reparou diferença nas escritas? Não há. Ele é muito uniforme. Certamente foi uma pessoa só. Agora, eu não sei... O século XV, para muitos autores, é o século do nascimento do indivíduo. Tá? Inclusive, uma das, entre aspas, prova desse nascimento é o surgimento dos quadros individuais. Eu não tenho tanta certeza assim, mas seja como for, você está certo. A Idade Média não pensa o indivíduo como nós pensamos hoje. Não há ideia de privacidade como nós temos hoje. Não existia Estado. Os homens eram explicados pela sua família. Aliás, o Brasil mantém essa tradição em muitos lugares. Isso é tipicamente uma cultura, é uma reminiscência do relacionamento medieval. O estrangeiro, você olha um pouco, quem é essa pessoa? Está vindo fazer aqui o quê? Isso é uma cultura tipicamente medieval. Curial já não tem muito isso. Ou seja, o indivíduo sobe na vida pelas suas próprias qualidades. No caso aqui um pouco fútil, né? Pela beleza, mas ele também é um grande cavaleiro. Ele vence todas as batalhas. Mas ele vence pelas suas qualidades. Professor, conta pra gente um pouquinho como que era essa sociedade cavaleiresca da época. A Europa criou um conceito, como eu falava há pouco, no século XIII, de amor cortês. Ou seja, era necessário para a pessoa ser considerada, entre aspas, civilizada, ter um tipo de postura social condizente com a sua condição. Ou seja, tratar bem a dama, cortejá-la, ouvir um não e aceitar o não após ouvi-lo. Então, num grupo muito pequeno da sociedade, a alta elite, se criou um ambiente favorável a esse desabrochar da elegância. E isso, pouco a pouco, se irradiou para as outras camadas sociais. É fato que, na Idade Média, nas camadas mais baixas, as mulheres não eram bem tratadas. Ainda havia o resquício antigo de que o homem tinha o poder absoluto sobre o pai sobre a filha e o marido sobre a mulher. Mas lentamente, por duas vertentes. Por um lado, a tradição cristã, que juridicamente iguala os sexos. Você sabe que na hora do casamento, se a mulher não disser sim, o padre não pode casá-la. Então, juridicamente, ele iguala os sexos, o cristianismo. Mas, por outro lado, no mundo laico, no mundo leigo, dessa nobreza que tinha mesclas romanas e bárbaras, nasceu essa elevação da condição feminina no século XIII, no meados do século XIII. Curial é como se fosse assim o último suspiro literário dessa tradição elegante de tratar a mulher. Aqui as mulheres são as protagonistas, na verdade. A novela deveria se chamar Guelfo e Curial. Aliás, ela não tem título. O título é do século XX. Deveria se chamar Guelfo e Curial, porque, de fato, os homens circulam ao redor delas. Elas são as grandes protagonistas. A mulher, em última instância, é quem dá a palavra final. Será que pode ter sido uma mulher que tenha escrito a obra ou é difícil? Não creio.
Não creio, porque ela deveria ter um conhecimento muito grande de, por exemplo, da arte militar. Há uma batalha famosa no final contra os turcos otomanos, mas isso era muito corrente. O homem tinha que tratar a mulher com essa cortesia, e isso era um fato. Entre essas, há críticas, né, de historiadores. Só um pequeno segmento fazia isso. De fato, mas tem que nascer em algum lugar, né? E é fato também que, a partir do século XV, lentamente, o mundo moderno, a condição feminina voltou a piorar. Os historiadores estão hoje de acordo em relação a isso, até os mais críticos à Idade Média, como, por exemplo, Jacques Le Goff. Recentemente li uma entrevista dele falando isso. De fato, a Idade Média promoveu a mulher, e isso foi logo obnubilado nos séculos seguintes. Tanto que nos séculos XVII, XVIII, nunca a condição feminina esteve tão má, né? De fato, para te responder a pergunta, esse universo guerreiro, um paradoxo, né? Os homens tinham que ser muito violentos na guerra, mas ao mesmo tempo serem capazes de escrever uma poesia. Escrever uma poesia a uma dama, em honra a uma dama. Saber cantar, tocar um instrumento. Então, inclusive nas iluminuras, nas pinturas da época, você vê os homens, eles têm traços femininos. É muito engraçado. Minha filha uma vez viu de um cavaleiro teutônico, germânico, do século XIII, achou que fosse uma menina, os cachinhos, e o cavaleiro colocou a espada na parede e está escrevendo um poema, e o papel está se desdobrando assim, e da cabeça dele saem rosas, porque ele está apaixonado. Então ele deixa de lado a violência para ter aquele convívio. Ele tem que saber dançar, ele tem que saber escrever poemas, tocar um instrumento.